Boa noite. Boa noite. Deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovam redução de 30% nos próprios salários para ajudar no combate à Covid-19. Os cortes representam uma economia de 320 milhões de reais e incluem os vencimentos dos servidores comissionados. E você vai ver também. Rio de Janeiro e São Paulo abrem novos hospitais de campanha para pacientes da Covid-19. Os Estados Unidos dão permissão emergencial ao uso do Remdesivir para o tratamento da doença. Em Belo Horizonte, neste feriado de 1º de maio, a tradicional Missa do Trabalhador é transmitida pela primeira vez pelas redes sociais. E o primeiro hotel do Brasil, totalmente adaptado aos tempos de pandemia. Começou a funcionar hoje em São Paulo o Hospital de Campanha do Ibirapuera. É a terceira unidade de saúde temporária instalada na capital paulista para atender os pacientes da Covid-19. O hospital abriu às 8 horas da manhã. 23 minutos depois, já recebeu o primeiro paciente. Uma mulher de 32 anos que estava internada em Cotia. A unidade, administrada pelo governo do estado, vai funcionar de portas fechadas para atender pacientes da região metropolitana de São Paulo. A estrutura conta com 268 leitos, 28 são de estabilização. 800 profissionais de saúde vão trabalhar no local. Os internados terão acesso à internet para contato com os familiares e atendimento psicológico, focado também no bem-estar emocional. Além do médico e da enfermagem, nós temos os psicólogos, fisioterapeuta e tal. Isso em todo o estado também ocorre, né? E aqui não é diferente, ele é um hospital, embora provisório, ele tem todas as características de um hospital. E que tem um público determinado, que é esse de pacientes menos graves, se é que nós podemos dizer assim, de Covid-19. Com a estrutura aqui do Ibirapuera, agora são 3 hospitais de campanha funcionando na capital paulista. Ao todo, são 2.268 leitos. Até o último boletim divulgado ontem, 569 estavam ocupados. Desde o início da operação, em 6 de abril, 746 pacientes que passaram pelos hospitais temporários tiveram alta. Você tem um paciente em fluxo de ida e saída, né, para dentro do sistema como um todo, desde o paciente mais leve até o mais grave. E aqui faz parte exatamente do mesmo sistema. Então, um paciente que está aqui, ele está inserido para que ele possa ir rapidamente para um fluxo de paciente grave ou para alta, voltando para casa. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro inaugurou 20% dos leitos do Hospital de Campanha do Rio Centro. Antes da inauguração, 1 minuto de silêncio em homenagem às pessoas que morreram por conta do novo coronavírus. A eles e às suas famílias, a nossa homenagem. O Hospital de Campanha do Rio Centro já começou a receber os primeiros pacientes, mas com capacidade reduzida. Neste primeiro momento, a unidade conta com 20 leitos de UTI e 80 de enfermaria. O hospital vai atender exclusivamente pacientes com Covid-19. Ao todo, serão 500 leitos. Mas para funcionar com a capacidade máxima, a Prefeitura do Rio precisa receber cerca de 300 respiradores vindos da China. Os aparelhos devem chegar entre os dias 8 e 10 de maio em voos comerciais. A pessoa que tem sintoma de Covid não deve vir para cá. Ela deve procurar um hospital nosso que tem emergência. Às vezes as pessoas veem a placa na rua, Hospital Municipal de Campanha, opa, vamos para lá. Não, aqui só vem aqueles que foram referenciados pelos nossos médicos da rede na ponta. Além dos equipamentos, a unidade precisa completar o quadro de funcionários. Ao todo, serão 1.300 profissionais de saúde. Assim como nos outros hospitais, está proibida a visitação. Para minimizar a angústia por informações, a unidade vai disponibilizar tablets para que os pacientes vejam os familiares pela internet. A visita está proibida nas unidades de saúde em função do alto risco de contaminação e também porque nós não teríamos equipamento de proteção para fornecer para os familiares. Eles, infelizmente, não vão poder ficar com os parentes porque a doença não permite. Mas eles não estão sozinhos, estão conosco. A inauguração ocorre no momento em que o sistema de saúde do Rio beira o colapso.
Em toda a rede pública, 369 pessoas com suspeita ou com Covid-19 confirmada aguardam transferência para UTIs. O município atingiu sua capacidade máxima por esses dias e tem essa capacidade renovada com a abertura inicial desses 100 leitos. Mas precisamos que esses hospitais abram para que não haja o colapso e precisamos que as pessoas respeitem a orientação de ficar em casa. No último sábado, a Secretaria Estadual de Saúde inaugurou o Hospital de Campanha Lagoa Barra. 42 pacientes estão internados no local, sendo 34 deles na UTI. Os 150 leitos restantes ainda não foram abertos. O Estado também pretende inaugurar na próxima semana o Hospital de Campanha do Maracanã, que terá 400 leitos, 80 deles de UTI. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o Estado e a Prefeitura desbloqueiem leitos de UTIs de hospitais públicos. As informações ao vivo com o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham. A decisão da Justiça estabelece um prazo de 5 dias para que a Prefeitura e o Governo do Estado liberem todos os leitos de UTI previstos para entrar em funcionamento desde o início de abril. A liminar foi obtida pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. A ação pedia a liberação imediata de 155 leitos em 5 hospitais públicos que, segundo a Prefeitura e o Governo do Estado, não estavam em funcionamento por diversas razões, como falta de médicos e falta de insumos. Alguns desses leitos já foram desbloqueados, restando, portanto, agora 138. Não entram na conta os leitos dos hospitais de campanha que ainda vão ser abertos. Com o sistema de saúde cada vez mais pressionado, o Estado começa a elaborar um protocolo para decidir quem vai ter prioridade no uso dos respiradores e nos leitos das UTIs. Portanto, vai ser um sistema de pontos que vai levar em consideração a idade do paciente, a existência de outras doenças e a ordem de solicitação. Além disso, os médicos vão ter que avaliar o funcionamento de 6 órgãos do paciente. Só então dar uma nota e decidir quem vai ter a prioridade no uso desses respiradores. Atualmente, no estado, mais de 1.000 pacientes esperam por uma vaga em enfermaria ou em leito de UTI, sendo mais de 360 em estado grave. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. E, gente, o novo coronavírus e isolamento social mudaram a rotina de quem vai ser pai e de quem já está deixando a licença maternidade. Em Belo Horizonte, 2 casais foram surpreendidos com gestos de carinho. A Catarina nasceu no dia 17 de abril. Por causa das medidas de distanciamento social, a recém-nascida não pôde receber nenhuma visita no hospital. E assim que teve alta, foi levada direto para casa. Mas a família deu um jeito de celebrar a chegada da menina. Uma faixa na porta do prédio deu as boas-vindas à bebê e aos pais de primeira viagem. Sentiu acolhido mesmo, né? Na quarentena, a carreata seguida de buzinaço, comuns em protestos, ganhou outro significado. A comemoração da chegada da Marcela, que vai nascer no fim de junho. A minha ideia era que não deixasse de acontecer o chá de bebê já previsto. A Marcela é nossa terceira filha. Tivemos chá de fraldas nas últimas 2 filhas. Nesta filha não podia deixar de ter um chá de fraldas e foi o mais especial de todos. E a Brenda foi surpreendida por um drive-thru de fraldas e mensagens de carinho que aconteceu aqui bem em frente ao prédio onde ela mora. Brenda, como é que foi essa surpresa? Foi algo maravilhoso, inexplicável, mesmo que eu tente expressar, eu acho que eu nunca vou conseguir. A gente recebeu muito carinho, né? Eu jamais imaginava o que estava por acontecer. A gente já tinha marcado o chá de fraldas para 9 de maio e de repente não podia mais acontecer, né, por causa do coronavírus. Poucas vezes na minha vida eu me senti tão amada. Foi assim, emocionante. O governo do Ceará começou a distribuir materiais hospitalares que chegaram da China no último fim de semana. Veja com o Emerson Tchalian. O Centro de Distribuição da Secretaria de Saúde iniciou as entregas para os 8 hospitais da região metropolitana e para 3 hospitais regionais do interior do estado. Os materiais também serão entregues para ambulatórios, UPAs e hospitais de campanha.
São 90 toneladas de insumos vindos da China, que chegaram no último domingo. Equipamentos de proteção individual e coletiva, medicamentos, testes rápidos para o Covid-19 e respiradores mecânicos. Ao todo, o governo do Ceará comprou 270 toneladas de materiais hospitalares e aguarda novas remessas. Em Fortaleza, no principal hospital infantil, teve alta a primeira criança que foi internada com o novo coronavírus. Emerson Tchalian, de Fortaleza, para o Rede TV News. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto que reduz os salários dos deputados e os custos do Legislativo. Com a economia, a Casa pretende doar 320 milhões de reais ao governo do estado para ajudar no combate ao coronavírus. Ao vivo, o repórter Murilo Rincon tem mais informações, né, Murilo? Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que nos acompanham, né? Olha, esses cortes passam a valer a partir de hoje. E segundo o presidente da Alesp, o deputado Cauê Macris, né, do PSDB, esse valor representa 25% do orçamento do Poder Legislativo para 2020. De acordo com a proposta aprovada, os subsídios dos parlamentares serão reduzidos em 30%. Já as verbas de gabinete serão reduzidas aí em 40%, sofrerão esse corte de 40%. Servidores comissionados que ganham até 10 salários mínimos vão sofrer um corte de 10%. Quem recebe acima desse valor, o corte será de 20%. Agora, os servidores que ganham até o teto do INSS, que representa aí R$ 6.100, esses não vão sofrer cortes. E, além disso, também foi aprovada a doação de 80% do Fundo Especial de Despesas da Casa e estão suspensos os pagamentos de licença-prêmio em dinheiro. O projeto, que foi aprovado na noite de ontem, teve 85 votos a favor, uma abstenção, que foi do deputado José Américo, do PT, e um voto contra, que foi do deputado Douglas Garcia, do PSL. Nas suas redes sociais, Garcia postou aí a justificativa para o seu voto. Ele disse que votou contra a redução, porque sua emenda foi recusada. Emenda essa que pedia que o dinheiro arrecadado com esses cortes fosse destinado direto para a saúde e não para o governo de São Paulo. Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News. O primeiro hotel totalmente adaptado aos tempos de coronavírus no Brasil fica em Belo Horizonte. Os hóspedes não entram em contato com os funcionários nem na hora de fazer o check-in. No único hotel 5 estrelas de Belo Horizonte, a preocupação é com o reforço na higienização. Após a saída do hóspede, o apartamento fica fechado por 72 horas. A camareira só entra depois para fazer a limpeza. Troca tudo para uma segurança também, né? Para nós e para quem também vai, o próximo hóspede que vai entrar. Das 340 suítes, apenas 40 estão ocupadas. Durante a pandemia, profissionais da área da saúde pagam 1/3 do valor da diária. A gente viu uma demanda por esse tipo de produto. Às vezes tem alguém suscetível em casa e com receio de contaminar a si, contaminar, né? Os familiares preferem ficar fora de casa. Neste outro hotel, na zona sul da capital mineira, as medidas de segurança começam na calçada. O hóspede faz a higienização dos sapatos em toalhas com desinfetantes usados em hospitais. Aqui na recepção não há contato direto com nenhum funcionário. O atendimento é virtual. O check-in, por exemplo, é feito neste totem. A Ana Luísa fica numa sala, no último andar do prédio, de onde passa as orientações para os hóspedes. Que orientações são essas, Ana Luísa? A gente fala o número do apartamento, ele te direciona e o apartamento já vai estar aberto. Se ele precisar de algum EPI, o hotel está disponibilizando. Luvas, máscaras, álcool em gel e um termômetro para medir a temperatura corporal ficam logo na entrada. Daniele está hospedada aqui há 18 dias e explica que o café da manhã é servido no quarto. A gente recebe um WhatsApp com o cardápio e você escolhe o que você quer comer e o horário. Todos os funcionários estão confinados no hotel há mais de um mês. No dia que inauguramos o projeto, eles já estavam confinados há alguns dias, testado o Covid e nunca mais saíram do hotel. O hotel reduziu o número de apartamentos pela metade e reservou alguns andares para os hóspedes que apresentarem sintomas
ou testarem positivo para o coronavírus. A gente imaginava que os nossos concorrentes, que são grandes operadoras, também estariam fazendo o dever de casa. Para nossa surpresa, após o lançamento do nosso projeto, a gente acabou sendo procurado por muitas dessas empresas para pedir um pouco de ajuda. A gente realmente foi inovador. Pesquisadores de uma universidade do Rio de Janeiro desenvolveram um aplicativo que analisa exames de imagem e aponta a probabilidade de o paciente estar infectado com o novo coronavírus. Basta carregar a imagem de uma radiografia. Em menos de 1 segundo, o paciente já recebe o resultado e descobre se está doente. O X-Ray Covid-19 é um aplicativo que funciona em computador ou celular e foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eles usaram um banco de dados disponibilizado recentemente com imagens de raio-x de pacientes italianos. Com as radiografias, abasteceram um sistema de inteligência artificial que compara e identifica os casos de Covid-19. Esse modelo, a característica dele é aprender com os padrões, né? E por que radiografias e não tomografias? Devido ao baixo custo, né? E a grande coisa interessante é que em conversa com radiologistas é que a radiografia PA de tórax é uma das mais difíceis de analisar, né? Então, pouca gente dá o diagnóstico com certeza, né? Então, acho que a ferramenta, ela com alta precisão, podendo estar com alta precisão, ela pode auxiliar no diagnóstico. A ideia é acelerar os diagnósticos e reduzir a subnotificação. A ideia central foi tentar ajudar o encaminhamento inicial do paciente, principalmente na triagem. Dessa forma, o sistema poderia ajudar a acelerar o processo dele dentro do hospital ou até ajudar o médico em uma tomada de decisão. O sistema ainda é um protótipo. Foi desenvolvido há apenas 2 semanas e precisa ser aperfeiçoado. Para isso, os pesquisadores querem acrescentar ao banco de dados mais radiografias de pacientes brasileiros. Desde o início do trabalho com o aplicativo, eles já receberam cerca de 300 imagens. Uma outra vantagem do aplicativo será o acompanhamento em tempo real dos casos de Covid-19, o que ajudaria na gestão da saúde pública. É importante ter na cabeça que o diagnóstico é sempre probabilístico, né? A gente retorna uma probabilidade do paciente ter a doença, tá? Mas a gente tem percebido, e nos testes que eu tive a oportunidade de realizar, que os resultados são bastante interessantes. A tradicional Missa do Trabalhador, que há mais de 4 décadas é realizada ao ar livre e em Contagem, na Grande Belo Horizonte, hoje teve que ser adaptada. Os fiéis acompanharam a cerimônia de casa, pela TV ou pela internet. Todo ano, a Praça da Semig, em Contagem, ficava assim, lotada. Mais de 1.000 pessoas acompanhavam a Missa do Trabalhador. Este ano, com o isolamento social, o espaço que aglomerava tantos fiéis ficou vazio. Mesmo com este cenário, neste dia em que a igreja celebra São José Operário, pai de Jesus e padroeiro dos trabalhadores, os católicos não deixaram de demonstrar sua fé. A missa, que este ano completa 44 anos, pela primeira vez foi celebrada pela televisão e pelas redes sociais. Quem presidiu a cerimônia foi o bispo auxiliar da Arquidiocese, Dom Vicente Ferreira, que pediu atenção aos desempregados e reconhecimento aos trabalhadores. E ainda destacou durante a cerimônia a importância da união neste momento de crise. Possamos atravessar esse tempo com responsabilidade, com paciência, mas juntos, não isolados e separados. Um grupo de voluntários foi hoje às ruas de Belo Horizonte com a missão de ajudar a população a se proteger contra o coronavírus. Quem passava recebia de graça uma máscara confeccionada por costureiras voluntárias das comunidades da região do Barreiro, uma das mais populosas da capital mineira. A blitz educativa foi realizada em 13 pontos da região. A ação foi batizada de Barreirão Sem Covid-19 e conseguiu entregar durante a manhã 2.000 máscaras. Não deixa de usar máscara não, ok? Quem passou de carro também levou uma máscara para se proteger contra o vírus. Todo o recurso de produção veio de uma vaquinha para arrecadar o dinheiro e materiais. Há 10 dias,
O uso de máscaras para quem circula pelo comércio, locais públicos ou utiliza o transporte coletivo é item obrigatório na capital mineira. Sem poder receber visitantes, o Zoológico de São Paulo lançou uma campanha para gerar receita e manter os cuidados com os animais durante a quarentena. Um site permite ao público a compra antecipada de ingressos e com descontos. Para sobreviver durante a quarentena, o Zoológico de São Paulo lançou uma campanha animal. É a venda antecipada de ingressos. Nós ficamos pensando qual seria a forma de arrecadar, né, uma receita e também oferecer um serviço para a população. Então, qual foi a ideia? Fazer uma campanha Amigos do Zoo, com ingressos com grandes descontos, e a campanha está sendo assim um super sucesso. O zoológico vive do que arrecada com as visitas. Com a quarentena, a saída encontrada para diminuir o prejuízo foi fazer online a venda antecipada de ingressos. O frequentador compra agora e escolhe a data do passeio quando o parque for reaberto. O prazo para usar as entradas é de 6 meses. Um ingresso de adulto, por exemplo, que é de R$ 45, agora sai por R$ 25. A meia entrada também está com desconto. Custa R$ 15. Em 8 dias de campanha, o zoológico já vendeu 12 mil ingressos. O valor adquirido é revertido para a manutenção da área, que compreende o zoológico, o zoo safari, além de suprir as necessidades dos mais de 2 mil animais. Diariamente, são preparadas 3 toneladas de alimentos que garantem a nutrição e atendem aos paladares mais exigentes. Devido à pandemia, o maior zoo da América Latina permanece fechado e sem data de reabertura. Uma medida necessária de proteção, já que no zoológico de Nova York, um animal foi infectado pelo novo coronavírus. No zoológico de Bronx, nos Estados Unidos, a gente ficou sabendo de um tigre que ele contraiu o novo coronavírus por conta do seu tratador, que era um paciente assintomático, e ele desenvolveu alguns problemas respiratórios, mas nada que afetasse a vida do animal. Então, para a gente evitar esses problemas com os nossos animais, a gente adotou algumas medidas, né, de prevenção para poder resguardar, assim, a vida deles. Melhor assim, pelo menos o Palito, a Suricata e o casal Adão e Eva vão estar bem dispostos quando o movimento voltar por aqui. E o Brasil registrou mais de 6 mil novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. De ontem para hoje, foram 428 mortes. São Paulo e Rio de Janeiro continuam sendo os estados mais afetados até o momento. O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde informa ainda que, do total de casos confirmados, mais de 38 mil pessoas já se recuperaram da doença. Cerca de 47 mil pacientes permanecem em acompanhamento. E agora é política com a Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite. Há uma grande incógnita sobre a votação do pacote de ajuda a estados e municípios, inicialmente prevista para amanhã no Senado. Ontem eu contei aqui no É Política que havia uma insatisfação entre os governadores. Pois é, hoje essa insatisfação é generalizada no Senado. Está muito difícil chegar a um acordo, inclusive há uma corrente de senadores que defende adiar essa votação. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Uma proposta elaborada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, prevê o repasse de um valor fixo de 60 bilhões de reais para estados e municípios durante 4 meses. Pela proposta, os recursos serão divididos da seguinte maneira: 25 bilhões de reais para estados, 25 para municípios e 10 bilhões exclusivamente para o combate ao coronavírus. E aí é que está o nó da questão, todo o imbróglio. Como será dividido esse bolo? Os governadores reclamam, alegam que tem maior perda de receita do que os municípios e tem direito a uma fatia maior desse bolo de 50 bilhões de reais. Outro problema, segundo o líder do governo, Fernando Bezerra, é o critério de distribuição, que leva em conta a arrecadação, população, além de outros fatores. Senadores com quem eu conversei me relataram que os estados pobres não conseguem recuperar o que perdem por habitante. E os estados ricos não conseguem a recuperação da perda de receita. No Ministério da Economia, uma das hipóteses avaliadas é redistribuir esses recursos, principalmente de acordo com a perda de ICMS, o que beneficiaria estados como São Paulo e Rio Grande do Sul. Não tem jeito, o cobertor é curto, o governo só tem 60 bilhões de reais a oferecer. Alguém vai sair ganhando, alguém vai sair perdendo.
E o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que gostaria que todos os brasileiros estivessem trabalhando, mas que isso depende dos governadores e prefeitos. A declaração foi dada em uma transmissão ao vivo da deputada Bia Kicis. Gostaria que todos voltassem a trabalhar, mas quem decide isso não sou eu, são os governadores e prefeitos. Tá certo? Então, um bom dia a todos. O Brasil é um país maravilhoso e eu tenho certeza, né, pelo Deus acima de tudo, brevemente voltaremos à normalidade. Um abraço a todo mundo aí. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, terá o prazo de 5 dias a partir do momento em que for notificado para prestar depoimento sobre as declarações dele contra o presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro será ouvido no inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República. O governo de Pernambuco prorrogou a suspensão das aulas em escolas e universidades até o dia 31 de maio. E muitos pais querem redução nos valores das mensalidades. As aulas presenciais na rede de ensino pública e particular de Pernambuco estão suspensas por força do decreto estadual publicado em 15 de março. Para não perder receita, escolas privadas anteciparam as férias escolares de julho para abril. Mas passado o período, pais e responsáveis exigem revisão das cobranças das mensalidades, já que as aulas terão que ser ministradas remotamente. O Ministério Público de Pernambuco afirmou que está fiscalizando as políticas de cobrança das mensalidades. A orientação do MP é que as instituições reduzam valores no caso dos estabelecimentos de ensino médio e fundamental e suspendam contratos no caso das escolas de ensino infantil enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. O Ministério Público recomenda ainda que as escolas apresentem planilhas de custos e descontos proporcionais. A gente há de convir que não é a mesma coisa aplicar o ensino de forma presencial e aplicar o ensino de forma à distância. Então, considerando isso, considerando a necessidade dos pais, o Ministério Público acha razoável que as escolas apresentem uma proposta de redução das mensalidades. Em nota, o Sindicato das Escolas Particulares de Pernambuco, o SINEP, alerta para a possibilidade do fechamento de centenas de escolas e aumento do desemprego, caso as mensalidades não sejam pagas. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia. Amanhã o Rede TV News de sábado começa às 9h30 da noite. Isso mesmo. Uma ótima noite para você e até segunda-feira.